Está na hora de você ressuscitar esse defunto. Você já parou para analisar o texto de Mateus capítulo 5, versículo 21 até o 26, em que Jesus trata da ira e do desprezo ao nosso próximo da mesma maneira como ele trata o homicídio, tirar a vida e o sangue de alguém? Pois é, hoje a gente vai pensar um pouco sobre esse texto e como isso é uma realidade exigida pelo nosso Senhor para todos aqueles que vão herdar o reino dos céus. Você tem sangue em suas mãos. Uma necessidade muito antiga e uma busca generalizada é de conhecer a si mesmo. Essa é uma busca tão característica do ser humano que a gente encontra registros de milênios passados, como por exemplo na fachada do templo de Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, com uma frase que provavelmente você já ouviu e já leu em algum lugar: conhece-te a ti mesmo. Todos nós percebemos e sabemos que é necessário conhecer bem o nosso próprio coração. E a negativa disso, não conhecer bem a si mesmo, ou até colocando uma expressão característica do apóstolo Paulo, ter uma opinião equilibrada a respeito de si mesmo, não fazer isso bem, gera muitos tipos diferentes de sofrimento e muitos tipos diferentes de erros que cometemos contra os outros. Por exemplo, quando nós temos uma opinião muito equivocada a respeito do nosso próprio valor, a gente entra numa série de pensamentos, atitudes e postura que negam o fato de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando nós não nos enxergamos da maneira correta, nós passamos a diminuir um valor que o próprio Deus colocou na gente e um valor que o próprio Deus enxerga na vida de cada ser humano, a sacralidade que há na vida de cada indivíduo. Por isso que é muito importante a gente não desvalorizar aquilo que Deus enxerga como algo muito importante e muito valioso. Mas o erro inverso é igualmente perigoso, que é o fato de que nós minimizamos a maldade que nós já fizemos e quando nós subestimamos a maldade que nós somos capazes de fazer. Aquilo que nós subestimamos como consequência daquilo que fazemos em relação a nós mesmos e em relação aos outros, porque quando nós não conhecemos quem somos, nós ferimos quem nós não deveríamos ferir. Essa relação e compreensão de si mesmo tem uma consequência muito direta para a maneira como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor. E a gente então começa a perceber que muitos problemas de relacionamento acontecem justamente porque nós não temos clareza a respeito do que se passa no nosso coração. Nós não temos clareza sobre as consequências daquilo que nós fazemos com o outro, mesmo que aquilo que nós estamos fazendo e falando esteja apenas dentro do nosso próprio coração. Jesus revela quem nós somos. E Jesus revela não apenas quem nós somos, mas os problemas que nós geramos a partir de um coração adoentado, a partir de um coração marcado pelo pecado, e que são problemas muito mais graves do que a gente costuma imaginar. Por isso eu vou chamar você para ler ou talvez relembrar um texto muito conhecido das Escrituras, que é o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 26. O texto, você vai lembrar, começa assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aquele que disser contra o seu irmão racá será levado ao tribunal. E quem disser ao seu irmão louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com ele. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário,
ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda. E você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Esse é um texto de um discurso de ensino muito maior, que é o Manifesto do Discipulado, mais comumente conhecido como o Sermão do Monte, que a gente encontra em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E esse é o primeiro exemplo, é a primeira discussão que Jesus faz sobre 9 contextos diferentes ao longo do capítulo 5. Ele vai falar sobre o homicídio, vai falar sobre adultério, vai falar sobre a vingança, vai falar sobre o amor ao inimigo e assim ele vai discorrer sobre 9 assuntos em especial. E essa sequência de discussões e de ensinos de Jesus vem logo depois de uma passagem que nos mostra por que é que ele está falando a respeito dessas coisas. No finalzinho da passagem anterior a que a gente leu, ali em Mateus capítulo 17, ele vai falar sobre a relação que o próprio Cristo tem com a lei. E no final ele vai dizer o seguinte: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, o que é que Jesus está fazendo aqui na passagem que a gente leu, 5, 21 até o 26, e que ele vai seguir fazendo até o final do capítulo 5? Jesus vai tratar a respeito daquilo que é a manifestação da justiça que caracteriza o reino dos céus. E o que ele está colocando logo de partida é: se vocês não cumprirem essa justiça, a justiça que é muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Então, seja lá o que Jesus estiver ensinando e nos orientando aqui, a gente sabe que é uma questão básica para aqueles que desejam e para aqueles que querem fazer parte do reino de Jesus, do reino de Deus. E a gente então vai olhar para essa relação que Jesus tem com a lei e a gente vai perceber o seguinte: Jesus acabou de dizer que ele não está vindo propor um caminho completamente diferente do que os discípulos já tinham possibilidade de conhecer. Ele não veio anular a lei de Moisés. Ele não veio destruir a lei ou os profetas. Talvez a gente pudesse imaginar isso justamente porque Jesus fala explicitamente: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. E o que ele fala depois são os 10 mandamentos, ou boa parte daquilo que está na lei. Nem tudo que aparece logo depois dessa expressão, vocês ouviram o que foi dito, são os 10 mandamentos, mas tudo aquilo que Jesus fala são mandamentos. A gente encontra 613 mandamentos na lei de Moisés. E Jesus está então colocando uma contraposição. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo a vocês. Será que Jesus então está colocando um contraste, um contraponto com Moisés? Não é bem assim. Por que é que a gente sabe que não é essa a intenção de Jesus? Porque o próprio Jesus fala para a gente que ele não veio abolir, mas veio cumprir a lei e os profetas. Então a gente pode compreender desde o princípio que Jesus não está tentando desfazer o que foi feito no passado. O que Jesus está propondo para os seus discípulos, e esse, novamente, é um discurso para os discípulos de Jesus, é uma nova interpretação da lei. Vocês ouviram o que foi dito e vocês provavelmente não compreenderam até agora exatamente o que foi dito, exatamente o que era a intenção da lei desde o começo, mas eu revelo para vocês o que são essas coisas. O que é interessante é a gente encontra alguns exemplos aqui no capítulo 5 de Mateus da forma como Jesus lê e interpreta a lei, mas são poucos exemplos, são poucos assuntos que ele trata diretamente aqui. E ao mesmo tempo a lei fala sobre todo tipo de assunto e realidade que era pertinente para aqueles judeus no contexto original em que a lei foi dada e continuava sendo o principal conjunto de orientações práticas para as pessoas no tempo de Jesus. Eram 613 leis. Como é então que a gente pode entender essa restrição das palavras de Jesus sobre alguns poucos assuntos em comparação com todos os assuntos que a gente encontra abordados na lei? É porque Jesus está dizendo o seguinte: é assim que eu leio, é assim que eu interpreto a lei.
Agora a responsabilidade é de vocês. Vocês precisam compreender o que eu ensino, vocês precisam compreender aquilo que eu revelo a partir do meu ato de sacrifício, a partir da ressurreição. Ainda não tinha acontecido nesse momento inicial que o Sermão do Monte foi realizado, mas isso tudo foi escrito muito depois da morte e da ressurreição de Jesus. E o registro das palavras de Jesus está mostrando para a gente justamente esse desafio. Agora que vocês me conhecem, agora que vocês conhecem a revelação do Pai em mim, a bola está com vocês. A responsabilidade é de vocês, de compreender aquilo que a lei dizia, mas que precisa ser compreendida à luz da revelação do Filho de Deus. E quando a gente olha então para o ensino de Jesus a respeito da lei, mas à luz da revelação que ele traz, a gente começa a entender essas contraposições. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo a vocês. E a ideia sempre daquilo que a interpretação de Jesus é muito mais profundo do que vocês imaginavam. A lei a respeito do homicídio é muito mais profunda do que simplesmente tirar o sangue de outra pessoa com uma faca, com uma espada, com as suas próprias mãos. A lei a respeito do adultério é muito mais do que se deitar com uma pessoa que você não deveria. A lei da não resistência ao perverso é muito mais do que simplesmente não retribuir com um ato equivalente e em direção oposta. A lei a respeito do amor não se restringe para aqueles que são seus próximos, como familiares ou mesmo irmãos na fé. Jesus está apontando para a gente aquilo que a lei sempre desejou, aquilo que a lei sempre revelou, mas aquilo que nunca havia sido compreendido e muito menos obedecido por parte daqueles que receberam a lei. Então a gente olha para essa sequência de ensinos de Jesus que começa no versículo 21 do capítulo 5 e vai até o final desse capítulo, e a gente olha para aquilo que os teólogos chamam de antítese. Por que antítese? Porque Jesus está contrapondo ideias, teses diferentes, opostas. Vocês ouviram a interpretação dessa lei, mas não é essa interpretação que vocês devem seguir. Eu digo a vocês que a verdade e a interpretação adequada é essa. E o primeiro desses exemplos, o primeiro dessa sequência de discussões que Jesus traz a respeito da lei, é justamente sobre o homicídio. E quando Jesus então vai falar sobre o homicídio, eu preciso confessar a vocês que eu não acho a interpretação de Jesus muito natural. Eu não acho, e eu já li esse texto várias e várias vezes ao longo da minha vida, eu não acho nada intuitivo que Jesus interprete assim a lei a respeito do homicídio. Então, de onde é que ele tira isso? De onde é que ele tirou essa interpretação? Será que é algo completamente pessoal, subjetivo? Qualquer pessoa poderia enxergar algo diferente ali, mas Jesus inventou uma interpretação a partir do nada? Ele radicalizou a interpretação apenas como uma figura de linguagem, apenas como um exagero para que a gente não perdesse de perspectiva aquilo que era realmente importante? Eu acho que não. Eu acho que Jesus usa figuras de linguagem em muitos momentos. Eu acho que existem hipérboles, exageros intencionais na linguagem de Jesus em muitos momentos, mas eu não acho que esse é o caso. Eu acredito que Jesus está falando aquilo que deve ser lido e interpretado com muita literalidade, com um sentido que não busca compreensão em figuras e símbolos, mas sim na compreensão direta do que está expresso nas palavras de Jesus aqui. Por que é que então Jesus interpreta assim? E para a gente entender por que é que Jesus interpreta assim esse mandamento, a gente precisa se fazer outras perguntas. Primeiro, por que é que Jesus começa a sua discussão a respeito da lei com a discussão sobre o homicídio? Tinha tanta coisa importante na lei. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos, como a gente encontra em Êxodo, não é, na verdade, um mandamento a respeito do homicídio. É um mandamento a respeito da adoração exclusiva a Deus e da proibição de se fazer imagens de Deus.
Então, a gente começa a olhar para a questão da idolatria, que é muito recorrente, e talvez a gente imaginasse que a primeira palavra de Jesus a respeito da sua compreensão da vontade de Deus expressa na lei deveria ser sobre idolatria. E não é. A gente então começa a se perguntar por que é que Jesus começa por aí. Por que é que Jesus começa por onde ele começa? O que a gente precisa relembrar é que a ordem de não matar é o 6º mandamento. A gente lê em Êxodo capítulo 20, versículo 13, a ordem do Senhor de que nós não podemos matar. E a palavra grega utilizada por Jesus aqui é muito específica, que é phoneuo. Por que é que isso é importante? Porque existem outras palavras para matar que indicam um contexto do que é permitido fazer, do que é legal, do que é previsto na lei. Por quê? Porque existem contextos de guerra, existem contextos de autodefesa, mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está tratando da morte que é premeditada e da morte que é ilegal. Nós não estamos, então, falando aqui a respeito de questões como pena de morte, de questões em que talvez a gente pudesse interpretar a palavra de Jesus como um pacifista. Tudo isso precisa e pode ser discutido, mas não a partir dessa interpretação e dessa palavra de Jesus. Mas então, se o homicídio é claramente proibido, já desde Êxodo e, na verdade, em todas as culturas humanas, por que é que o homicídio é proibido? Em especial, como é que isso é justificado nas Escrituras? Quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo 9, versículo 6, a gente encontra pela primeira vez uma justificativa para a proibição a respeito do homicídio. Vocês não devem matar outro homem, vocês não devem matar outra mulher, porque vocês todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O fundamento da proibição do homicídio é: não se pode atentar contra a imagem sagrada de Deus que está no rosto e na vida do seu próximo, porque atentar contra ele é atentar contra o próprio Deus. E aí a gente então volta com essa lembrança do 6º mandamento e com esse fundamento para a proibição de matar o próximo, agora para o texto de Mateus, capítulo 5, novamente se pergunta: por que é que Jesus interpreta essa ordem de maneira tão radical? Eu não tenho problema em enxergar por que é que a gente não pode matar outra pessoa, por que a gente não pode tirar a vida humana por um motivo que esteja relacionado ao meu desejo, à ofensa que o outro causou a mim. Eu entendo isso. Mas o que não entendo tão facilmente é por que é que Jesus leva isso para o contexto da ira, leva isso para o contexto do desprezo que a gente pode ter para o próximo e coloca essas coisas como equivalentes, e coloca essas coisas como igualmente graves. Quando a gente olha para essa realidade da ira e para essa realidade do desprezo que a gente pode ter pelo próximo, a gente percebe que é preciso qualificar sobre o que é que a gente está falando aqui, porque ira pode ser uma coisa justa. O próprio Deus se ira contra o pecado de Israel. O próprio Deus se ira contra o pecado da humanidade. O próprio Deus garante que a sua ira está reservada para aqueles que fazem o mal e não se arrependem desse mal. Então, ira nem sempre é uma coisa proibida e nem sempre é uma coisa negada nas Escrituras. Mas aqui não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando da ira como uma reação à ofensa que foi causada a mim. O outro fez o que não deveria, o outro fez o que eu não queria que ele fizesse, e isso me perturba, isso me tira do eixo, isso me faz desejar que o outro seja não só punido, mas anulado. Não só que o outro pague por aquilo que fez, mas que o outro morra, porque seria muito melhor que eu não tivesse que lidar com esse outro que me ofende, com esse outro que me perturba, com esse outro que me fere, se ele estivesse morto, se ele fosse punido pelo próprio Deus, que não só tirasse ele da minha frente, mas tirasse a vida dele. A ira, em muitos momentos, é justamente essa reação de resolver o problema anulando aquele que me causa problemas. E talvez você creia e ache que você nunca fez isso. Você já se irou, você já se
chateou muito com alguma situação, mas você nunca, talvez, tenha dito no seu próprio coração: eu quero que esse sujeito morra. Mas aquilo que Jesus está falando para a gente é que nós já fizemos isso muitas vezes, sem perceber que fizemos e sem perceber a gravidade do que a gente fez. No momento em que a gente se ira contra o nosso próximo e não a justa indignação de reparar o mal que é feito contra o outro, mas a ira como uma forma de indignação de um mal que foi feito contra a gente, querendo que o outro pague e pague muito mais do que ele me causou, nós na verdade estamos desejando a morte. Veja o exemplo das palavras completamente cotidianas no tempo de Jesus. Chamar o outro de racá é o mesmo que usar uma expressão de desprezo, seu idiota. Chamar o outro de louco seria equivalente a chamar, que a gente usa diretamente essa expressão hoje, mas chamar outro de tolo. Esse sujeito não tem que ser ouvido, não deve receber crédito. Ninguém deveria dar atenção a uma pessoa como essa. A gente usa esse tipo de postura, a gente tem esse tipo de reação, a gente profere esse tipo de palavra sobre o outro e a gente pensa que isso é simplesmente um ato de destempero. Isso é simplesmente um ato que deve acontecer porque o outro realmente merece, por alguma razão, o nosso desprezo. E aquilo que Jesus está falando aqui é que quando a gente faz isso, quando a gente se ira, quando a gente despreza com as palavras, a gente mata com o coração, a gente mata com a nossa boca. Você que se irou contra o outro, que fez algo contra você que ele não deveria, ou que você acha que ele não deveria, você tem sangue em suas mãos. Você cometeu homicídio. Você assassinou alguém. Para ser mais preciso, nós, ao longo da vida, provavelmente, já matamos muitas pessoas em nosso coração. Já matamos muitas pessoas com as nossas palavras. Jesus olha para essa situação e nos apresenta uma equiparação e uma igualdade completamente inesperada aqui. Tudo bem que matar alguém em nosso coração é algo ruim, e eu acho que a gente pode concordar a respeito disso. Tudo bem que matar alguém com as palavras de desprezo é algo ruim, e não é difícil concordar a respeito disso. Mas isso é muito diferente de matar alguém com as mãos. Isso é muito diferente de tirar de fato a vida pelo sangue que corre nas veias de outra pessoa. Será que Jesus não enxergava isso? Será que ele não percebia que as duas coisas são ruins, mas uma é muito pior do que a outra? Jesus não nega a diferença dos atos. Jesus não está dizendo aqui que é a mesma coisa matar uma pessoa com as mãos e matar uma pessoa com as palavras, matar uma pessoa em seu coração. Ele não nega a diferença dos atos e muitas das consequências desses atos. O que ele nega é a diferença da gravidade. Jesus está revelando para a gente que a gravidade desses dois atos é a mesma. Ele equipara as penas. Aquele que se irar contra o seu irmão será levado ao tribunal ou estará sujeito a julgamento, e aquele que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. Ele equipara a pena de matar alguém e a pena de se irar contra alguém, matar alguém no seu coração, porque a gravidade dessas coisas é a mesma. Porque diante de Deus os atos são diferentes, mas o pecado é tão profundo quanto. E a nossa pergunta é: por que que essas coisas são vistas dessa maneira por Deus? Por que que Deus enxerga isso tão diferente da maneira como eu enxergo? E provavelmente por que que Deus enxerga isso de uma forma tão diferente de como você enxerga isso? Eu, pelo menos, novamente, não acho normal, não acho natural equiparar ira com assassinato, equiparar palavras de desprezo com homicídio. Mas Deus, na pessoa de Jesus, está nos revelando que ele não enxerga assim. Ele não trata dessas situações como gravidades e como atos culpáveis em graus diferentes. Por que não? A minha percepção, quando eu reli esse texto, quando eu estudei um pouco mais essa questão nas diferentes interpretações que existem para o texto de Mateus capítulo 5, 21 e 22 em especial,
é que Deus sabe muito bem, e Deus está tratando disso há muito tempo com a humanidade, que a ira é o primeiro sinal de que a morte é uma realidade presente. A ira contra o meu irmão, o desejo de anular o meu irmão, é o primeiro sinal que a morte faz parte da nossa realidade e, mais do que isso, não está lá fora. A morte mora no meu coração. Quando eu me iro contra alguém, eu estou trazendo para a minha própria vida e eu estou trazendo para a minha relação com o próximo o elemento que marca a presença do pecado no mundo, que é a morte. E a morte entra no mundo, e você vai lembrar disso com muita clareza, porque isso é muito enfatizado no texto de Gênesis. A morte entra no mundo pelo pecado. O pecado entra no mundo pelo pecado de Adão. E o pecado de Adão é cometido porque ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas preste atenção, onde é que estava o problema em comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? O problema estava no fruto. O problema estava na casca, que a gente não sabe exatamente que fruto é, mas estava na constituição daquele fruto. O pecado era o sabor daquele fruto? Não, claro que não. O pecado estava no coração de Adão. O pecado estava no coração de Eva, que sabiam que comer aquele fruto era explicitamente desobedecer à vontade de Deus. Comer aquele fruto significava que eles queriam ser iguais a Deus. Por isso, o problema e o pecado de Adão nasce no coração de Adão. A morte entra no mundo por conta do pecado. O pecado entra no mundo por conta do ato de Adão. E o ato de Adão é cometido porque o seu coração pecou. Porque no seu coração ele cometeu o primeiro homicídio. No seu coração, ele foi o primeiro a declarar a Deus: eu não preciso mais de você. Porque no seu coração, ele disse: eu posso ser igual a Deus. Por isso que no nosso coração nós matamos. E no nosso coração, Deus condena o pecado com a mesma gravidade, com a gravidade que ele trata, e ele condena o pecado que nós fazemos com a nossa mão. Porque o pecado entra no mundo aqui. O nosso coração é a porta de entrada da morte para o mundo. É no nosso coração que nós atraímos essa realidade de ruptura com o nosso Criador, essa realidade de completa inimizade com o nosso próximo, essa realidade que leva ao derramamento do sangue nosso, dos animais, da criação e da pessoa que está diante de nós. O coração não é só o começo do problema. O coração não é só algo importante na nossa compreensão. O coração é a porta de entrada da morte no mundo. E quando nós matamos no nosso coração, quando nós matamos com as nossas palavras, o que nós estamos fazendo é arrancando o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está na mão de Adão e dizendo: me dê, porque esse fruto é meu. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Adão: você não só fez o que deveria fazer, mas o que eu também vou fazer. Nós replicamos a história de Gênesis capítulo 3. A advertência que Jesus faz aqui é uma advertência alarmante, e é muito curioso que, de um lado, a gente tem os exemplos mais cotidianos possíveis: se irar contra alguém, chamar alguém de tolo, chamar alguém de louco. Não é uma coisa tão grave quanto outras coisas que a gente julga muito graves, como o próprio homicídio. E do outro lado, a gente tem as punições mais severas possíveis. Estará sujeito a julgamento, será levado ao tribunal e, por fim, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que é interessante é que Jesus trata da ira e trata do desprezo pelo próximo não só como homicídio, que é punido com a morte no Antigo Testamento, isso é muito claro também no texto de Gênesis, capítulo 9, versículo 6, aquele que mata perde o direito de viver, será morto, mas Jesus dá um passo além. Você não só corre o risco de ser morto, mas você corre o risco de ir para o fogo do inferno. E aqui a palavra é Gehenna, não é Sheol. Sheol é um lugar mais indefinido, é o lugar sombrio para onde os mortos vão, mas Gehenna é claramente o lugar de punição daquele que faz o mal.
O lugar de punição daquele que é perverso, você que se ira contra o seu próximo, você que despreza o seu próximo, você que mata em seu coração, você corre o risco de ir para o inferno. Jesus, ele nos alerta com toda a força possível, não derrame o sangue de seu irmão. Mas a segunda parte trata de condições um pouco diferentes. Quando a gente lê do versículo 23 até o versículo 26, quando Jesus começa falando, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e aí você vai lembrar da nossa leitura inicial, você vai perceber que a situação e a condição mudou. Por que que mudou? Porque é como se Jesus estivesse conversando com a gente, nos alertando, não faça isso. Mas a gente se voltasse para Jesus e dissesse, agora já é tarde, Senhor. Eu já matei, o homicídio já foi realizado, o corpo do meu próximo está estirado no chão diante de mim. Eu já o feri e já o feri com morte. O que é que eu posso fazer? E Jesus trata dessa situação. Jesus nos responde o que é que nós devemos fazer. E a resposta de Jesus é, está na hora de ressuscitar esse defunto. Está na hora de ressuscitar a pessoa que você já matou. Essa não é uma situação e essa não é uma realidade sem solução. Se, por um lado, ira e desprezo nas palavras de Jesus são os equivalentes a homicídio, restauração é equivalente à ressurreição. Se ira e desprezo são os equivalentes para homicídio, restauração é o equivalente à ressurreição nas palavras de Jesus. Jesus está colocando para a gente aqui a seguinte situação. Se você já matou e o corpo do seu próximo está diante de você, pare tudo o que você está fazendo, inclusive adorar a Deus. Pare de adorar a Deus e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Vá primeiro sanar a dívida que você tem com o seu irmão. Vá primeiro reparar o dano que você cometeu. Depois volte e continue a fazer aquilo que você precisa fazer. Jesus usa um exemplo muito curioso que é o seguinte. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com ele. Depois volte e apresente sua oferta. O que é curioso é que na época de Jesus o templo estava de pé. Tudo isso acontece durante o período do ministério de Jesus, década de 30 após Cristo. E o templo de Jerusalém ele é destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, o templo de Jerusalém estava de pé e nessa época o único local autorizado para que um judeu oferecesse sacrifício era justamente em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Mas Jesus está falando para uma audiência de galileus. São aqueles pescadores, os seus discípulos, e são aqueles seguidores. E a maior parte do ministério de Jesus, ele está na Galileia. E quando a gente lê o contexto do começo do Evangelho de Mateus, a gente percebe que o Sermão do Monte acontece na Galileia. Então Jesus está usando um exemplo bastante extremo, que é o seguinte. Você saiu da Galileia, você viajou mais de 100 quilômetros a pé. Você foi para Jerusalém, você pegou o seu animal aqui, talvez você levou o animal com você, talvez você vendeu o animal aqui para comprar outro animal lá, mas de qualquer forma essa é uma viagem muito custosa e essa é uma viagem que exige muito empenho para ser realizada. Era feita com regularidade, mas não era algo fácil de se fazer. Exigia esforço, exigia dinheiro, exigia determinação. Você viajou mais de 3 dias para chegar em Jerusalém e oferecer o seu sacrifício. E ali, quando você está prestes a oferecer o seu sacrifício, você se lembra que o seu irmão tem algo contra você. Você tem uma dívida com seu irmão. Deixe o seu animal ali, diante do altar, não ofereça, não adore a Deus por meio do seu sacrifício. Viaje 3 dias e alguma coisa para Galileia, se reconcilie com seu irmão, viaje de volta mais 3 dias e alguma coisa para Jerusalém e agora ofereça o seu sacrifício. Ou seja, aquela pessoa precisaria levar
mais de 7 dias além do planejado para oferecer o seu sacrifício, porque no momento em que ele estava prestes a realizar esse ato de adoração a Deus, ele se lembrou que o seu irmão tinha algo contra ele. Ele precisava parar tudo o que ele estava fazendo, correr em direção ao seu irmão e se reconciliar com essa pessoa. É claro que quando a gente se reconcilia ou busca reconciliação com alguém, a gente não tem garantia que a outra pessoa vai querer fazer a mesma coisa. A gente não tem garantias que o outro vai querer nos perdoar por um ato que nós cometemos, ou quando nós estamos dispostos a liberar perdão, a gente não tem garantias de que o outro vai se conscientizar de que cometeu algo contra nós. Mas isso não importa. O que importa é que você peça perdão pelo erro que você cometeu e que você perdoe aqueles que realizaram alguma ofensa contra você. É muito claro que esse texto não se dirige apenas para um grupo restrito de pessoas. Essa é a realidade que deve determinar todas as nossas relações. O segundo exemplo que Jesus coloca para a gente é um pouco diferente, mas conclui com uma palavra muito surpreendente. Se o seu adversário vai cobrar de você uma dívida no tribunal, procure reconciliar-se com ele enquanto você ainda está no caminho. E talvez a gente pensasse que isso fosse mais uma dívida qualquer, um tipo de dívida bastante comum que Jesus poderia estar tratando. Mas ele alerta para a necessidade de se reparar com o seu irmão enquanto você está com ele no caminho, porque ele pode entregar você ao juiz e o juiz ao guarda, e o guarda poderá lançá-lo na prisão. O que nos surpreende é a forma como Jesus conclui essa palavra no versículo 26. Eu lhe garanto que, aquilo que em algumas traduções aparece com em verdade vos digo, eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus estava falando isso a respeito da sua segurança no sistema judiciário de sua época. Ele tinha certeza que nenhum juiz ia permitir que ele fosse liberado da prisão antes de pagar o último centavo? Provavelmente não. Jesus não estava falando sobre o juiz e não estava falando sobre o cárcere de sua época. Muitos estudiosos apontam para o fato de que Jesus está chamando atenção para uma realidade escatológica. Jesus está falando aqui não sobre o juízo do juízo humano, mas o juízo que o próprio Jesus fará no tempo apropriado. Se você não perdoar as dívidas daquele que tem ofendido a você, o Pai Celestial não perdoará você. Se você não liberar perdão, você não receberá perdão. Por isso que Jesus chama muito a nossa atenção com essas palavras e condiciona a nossa entrada no reino dos céus nessa nossa capacidade de, tendo matado alguém, ressuscitar esse sujeito. Eu estava conversando sobre uma situação familiar e eu usei esse texto para falar com um amigo a respeito de uma situação difícil que ele estava vivendo, e eu falei para ele, olha, não mate essa pessoa. Não mate essa pessoa no seu coração. E o que ele falou para mim é, agora já é tarde, eu vou ter que exumar o corpo, porque eu já tinha matado. E aquilo que eu digo em complemento a essa situação é preciso exumar o corpo e está na hora de ressuscitar esse defunto. Faça o que Jesus falou e faça quando Jesus falou. Quando? Agora. Para ontem. Pare tudo o que você está fazendo. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e peça a Deus a capacidade do Espírito Santo de você perdoar aquele que tem ofendido a você. O texto está tratando da condição e da relação que nós temos com os nossos irmãos. Por isso que isso é uma realidade muito pertinente para a comunhão. A comunhão se dá na relação entre irmãos na fé. Veja que a palavra adelphos, irmão, ou adelphoi, irmãos, aparece 3 vezes nesse pequeno trecho que a gente leu. Jesus está tratando da ofensa que acontece entre os irmãos da fé, dentro da comunidade da fé. Mas vai além disso, porque quando Jesus fala sobre perdoar, ele não restringe o seu mandamento a perdoar aqueles que são os nossos irmãos, mas perdoar aquele que nos tem ofendido, aquele que tem dívida contra nós. E quando ele fala de amar,
ele não restringe a amar o próximo, mas ele fala sobre o amor ao inimigo. É a conclusão do capítulo 5 de Mateus. A relação que nós temos da fé é uma relação marcada pela ressurreição. Nós somos irmãos na fé porque a nossa fé surge a partir da pessoa de Jesus, a partir da sua morte e, em especial, a partir da sua ressurreição, a partir da vitória que Jesus conquista sobre a morte. Mas veja bem, a nossa vida da ressurreição não é marcada pela ressurreição que vai acontecer apenas. Isso, com certeza, está no coração da esperança cristã. Crer que nós vamos receber aquilo que Cristo já recebeu em sua ressurreição. Mas vai além disso. A ressurreição é uma realidade do tempo presente. Nós já ressuscitamos em certo sentido com Cristo. Por quê? Porque nós já recebemos a nova vida em Cristo Jesus. Nós ainda vamos receber o corpo glorificado. Nós ainda vamos experimentar a primeira morte, mas nós não vamos experimentar a segunda morte. Mas hoje nós já somos novas criaturas. E se você é nova criação, se você já tem uma nova vida em Cristo, isso significa que a ressurreição precisa se aplicar aos seus relacionamentos. Se alguém já morreu pelo seu ato de matá-lo no seu coração e matá-lo com as suas palavras, está na hora de você ressuscitar essa pessoa. Está na hora de permitir que a vida da ressurreição que Deus lhe deu, está na hora de permitir que essa vida em plenitude que há no Espírito que trouxe Jesus dentre os mortos atue em você para que permita que você traga dos mortos essa pessoa que morreu e que você matou em seu coração. Perdoe, se reconcilie como uma marca necessária daqueles que vão entrar e daqueles que vão herdar o reino dos céus. Eu digo a vocês que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de maneira nenhuma vocês herdarão o reino dos céus. Por isso, a nossa palavra hoje é justamente essa. Está na hora de você ressuscitar esse defunto.